Prezadíssimo cidadão real, queridíssima telespectadora real e preocupado usuário do sistema de transporte coletivo municipal. A nossa programação tem tratado deste assunto por 4 edições completadas desta feita, entendendo que este tema, que se trata de um serviço essencial garantido pela Constituição Federal, interfere na dinâmica de toda a cidade, de toda a população, mesmo aquela que não se utiliza diretamente deste serviço, mas se beneficia por ter uma opção de que os seus colaboradores, os seus funcionários, os seus servidores sejam transportados pelo sistema de transporte coletivo municipal. E dessa forma, para se ter esta avaliação, 84% dos vales transportes adquiridos junto à Fricard e à Riocard são promovidos pelos empresários. Então você já percebe que esse tema multidisciplinar, técnico, sensível, delicado, que interfere com a rotina da nossa cidade diariamente, precisa ser tratado com isenção, com racionalidade, com precisão, com pragmatismo, sem emoções. Aliás, o eleitor, que é quem decide ao fim e ao cabo, dispensa emoções. O eleitor exige soluções. E desta forma, estamos tentando levar até você informação de utilidade pública que lhe permita entender todo o novo contexto e modelo que está sendo proposto pelo poder concedente, leia-se Prefeitura Municipal, para o transporte coletivo municipal, onde, me parece, teremos profundas transformações. Nas 2 primeiras edições, conversamos com Josimar Tardim, gerente operacional da Nova FAO. Nas edições seguintes, estamos conversando com a Subsecretaria de Serviços Concedidos, como também a Secretaria-Geral de Governo. Na sequência, teremos a oportunidade de dialogar com a Comissão de Serviços Concedidos da Prefeitura Municipal. Posteriormente, também conversaremos com representantes do Sindicato dos Rodoviários. Na sequência, também ouviremos algumas entidades empresariais acerca desse tema. Fechando este ciclo, esta grade, esta programação especial, com uma análise política muitíssimo interessante acerca de todo esse cenário. Portanto, é uma questão que precisa ter esclarecimento, precisa ter informação, sobretudo de utilidade pública, informação confiável, informação que você pode se prevalecer, avaliar, comparar e formar opinião. Nesta edição, continuaremos conversando com representantes da Prefeitura Municipal, que aqui gentilmente e cordialmente comparecem, conforme combinado na edição da semana passada, para avançarmos nessas considerações técnicas e jurídicas. Com a proteção de Deus, sempre de Santa Rita de Cássia, sejam todos muitíssimo bem-vindos em mais uma edição do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, assim como com os relevantes serviços técnicos de William Maia, ele é muito bom, e Rafael Teixeira, na operação técnica do programa e, evidentemente, sempre com os serviços de assessoria de palco da querida e eficiente Lídia Dias. Novamente,
levando até você informação do seu interesse. Diretamente do estúdio do programa Toda Manhã, neste dia 17 de julho de 2023. Programa Cidade Real. Oferecimento Dixmed. Quem compara, escolhe Unimed Serrana RJ com a Dixmed. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Poavre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece buffet self-service a quilo e prato executivo. Todo o cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poavre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Poavre, Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, no Espaço Arpe. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de informação do seu interesse. Sobretudo no que se refere ao transporte coletivo municipal, onde, entendendo a relevância da prestação desse serviço, estamos realizando uma série ininterrupta de várias edições, tendo a oportunidade de dialogar com todos os interessados nesta questão e que me parece, salvo melhor juízo, não há qualquer representação daquele que não tem interesse. É uma questão que envolve toda a população, envolve a rotina da nossa cidade, desde os primeiros horários da madrugada até altas horas. E assim sendo, precisamos estar atentos e vigilantes, porque teremos modificações. Caso você ainda não tenha se apercebido, está em trâmite um processo para culminar na licitação desse serviço à população friburguense. E dessa forma nós precisamos conhecer algumas peculiaridades. Antes de prosseguirmos, queremos registrar o nosso agradecimento especial à queridíssima Luciana Ferraz, primeira-dama eterna da TV Zoom, pela cessão desse espaço, enquanto o futuro e moderno estúdio do programa Cidade Real fica concluído. Será um estúdio moderno, tecnológico e que vai lhe surpreender. Aguarde. Sendo assim, queremos cumprimentar o Dr. Rodrigo Lima, subsecretário de Serviços Concedidos. Seja muito bem-vindo ao programa Cidade Real. Agradecemos novamente o seu retorno, a sua deferência e o seu compromisso com a agenda assumida na edição da semana passada. É um prazer tê-lo conosco novamente. Prezado Zuri, prezados ouvintes, é um prazer estar aqui, é uma honra, de fato, e ter esse espaço para que possamos discutir, bater papo, trocar ideia, faz parte de um processo de amadurecimento desse processo. E passar por aqui propicia que nós
possamos refletir a respeito de tema tão apaixonante, como disse semana passada, tão instigante e que mexe com todos nós. Então, é fundamental estar aqui, eu me sinto muito honrado e à disposição para que possamos evoluir e esclarecer aquilo que nos couber. Temos algumas novidades já. Ótimo, excelente. Que falaremos mais adiante aí. Exatamente. Se Deus quiser. Também queremos cumprimentar o Dr. Leandro Ferreira, advogado, assessor jurídico da Subsecretaria de Serviços Concedidos. Agradecemos a sua presença, seu comparecimento. Seja também muito bem-vindo. Eu que agradeço, Uri. Agradeço a oportunidade de estar aqui, juntamente com o subsecretário Dr. Rodrigo Lima, trazendo alguma informação de relevância aí, na medida do possível, tendo em vista o processo licitatório que estamos vivenciando nesse momento, um processo extremamente relevante, como já foi dito aqui em inúmeras oportunidades. E eu espero poder contribuir com alguma informação que possa realmente trazer um pouco mais de esclarecimento para a comunidade, né, para a população friburguense, que é o foco principal do serviço público, né? Sem dúvida. Antes de prosseguirmos, senhores, quero registrar também a ausência justificada de Dr. Rodrigo Ascoli, secretário-geral de governo, que precisou se deslocar para o Rio de Janeiro, acompanhando Sua Excelência o prefeito municipal, para tratar de assuntos importantíssimos, indispensáveis e inadiáveis acerca da saúde pública municipal. Entretanto, o Dr. Rodrigo Ascoli, muito atencioso, designou um outro representante da mesma área que possa também abordar os itens de pauta e me chegou informação de que no decorrer desta semana nos encontraremos para tomar um café harmonioso, amistoso, imparcial, em que ele disse que aguarda meu contato para esta ocasião, o que desde já confirma, entretanto, obviamente depois do almoço. Perfeito. O café isolado não faz bem para a saúde. Existem restrições médicas e dessa forma, certamente teremos a oportunidade de nos encontrarmos, mas obviamente após um saboroso almoço. Dr. Rodrigo Lima, isto posto, na edição da semana passada, a sua pessoa anunciou que haveria um encontro no decorrer daquela mesma semana com o doutor professor Rômulo Dante, que é o autor intelectual e coordenador de todo este trabalho pela Copetec, que é um organismo vinculado à COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que vem desenvolvendo todo este trabalho técnico. E a proposta do encontro seria já promover ajustes nessa peça técnica. Isto posto, queremos ouvi-lo. Bom, Zuri, então é com muito prazer, com muita satisfação e alegria que trago boas informações. Na quarta-feira estivemos eu e o doutor Leandro na COP, departamento COP, né? E uma reunião começou por volta de 11h30, meio-dia, fomos até o início da noite. E depois da conversa que tivemos, e aí é interessante dizer, resultado da consulta pública, fase do processo necessária que deve e aconteceu, extraído todas as necessidades, todos os anseios da população, submetemos ao professor Rômulo e à equipe técnica e já concluímos que as áreas de transbordo, em sua grande maioria, serão todas elas postergadas, elas não serão retiradas. O porquê disso? Porque entende-se que o edital, conforme foi colocado na primeira oportunidade, ele não ia produzir efeitos jurídicos nenhum, muito pelo contrário, era uma minuta a ser submetida à população para os anseios, para as discussões, o que foi muito positivo. E, diante disso, entende-se que o ideal, a ideia, ela vai ser postergada para preparação, o amadurecimento do poder concedente, o amadurecimento da população, de todos nós, e, durante a operação,
se possível for. Isso não quer dizer, então, que o postergar isso de uma outra hora. Não, é para discutir adiante, em a operação já funcionando. Então, as linhas serão reordenadas, o trabalho técnico, hoje já falei com o professor Romulo, estão alinhavando, estão reorganizando, porque isso mexe com o próprio termo de referência, que é uma peça integrante do edital. Ela modifica tudo, porque o desenho das linhas, há uma série de coisas a serem impostas da própria rede, para que, então, isso se submeta e o edital, então, ele vai ser consolidado e vai à licitação. Então, a população pode ficar tranquila, o prefeito e o secretário pediram que transmitisse isso a você e a população de Nova Friburgo. Excelente notícia. Para ficar tranquilos, teremos 2 áreas de transbordos, ainda estudando mais, possivelmente, Olaria e Conselheiro, 2 grandes centros importantíssimos da cidade que já comportam, e os demais serão estudados na operação, de maneira com mais calma, com parcimônia, mas esse ideal que está aí, ele é um projeto que deve ser aventado mais adiante, porque ele traz uma série de benefícios. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E aí, doutor Rodrigo, só para ratificar, o modelo existente permanece como está, ou seja, com as linhas e rotas que já vem operando, com exceção, possivelmente, destes 2 pontos que movimentam a maior parte dos usuários, ou seja, Conselheiro Paulino e Olaria, onde já se justifica, inclusive, ônibus circulares entre os bairros, até porque basta citar que o 6º distrito de Conselheiro Paulino possui 44 bairros. Então, por si só, tecnicamente, já justificaria um ônibus, micro-ônibus circular para fazer aquela operação e atender ali os moradores, os usuários que querem se deslocar dentro do próprio 6º distrito. Mas aquela mudança radical, pelo que a sua pessoa está explicando, fica adiada para um outro momento. Perfeitamente, Zuri. Como disse, os transbordos, né, são circulares conexões, ele tem a primeira premissa é eu retirar ônibus do grande centro, que isso ajuda na questão da mobilidade urbana, que você é um dos que vem discutido muito, salientando muito essa questão. A outra questão é que isso traz para as localidades em que os circulares, os transbordos, uma movimentação. As pessoas vão circular nos seus bairros. Os serviços, os comércios, incentivar que essas áreas se desenvolvam. Isso, no primeiro momento, pode parecer um pouco longínquo, mas é algo fundamental e em outros lugares isso ocorreu. E também uma outra questão de justiça. As pessoas que pegaram os ônibus do transbordo, elas vão pagar meia tarifa. E isso é para que as pessoas circulem, possam ir ao banco, possam ir ao comércio, nos seus lugares. Então, essas premissas, o Poder Constituinte entende que são viáveis, são boas, trazem benefício. Entretanto, o anseio da população, em decorrência da consulta pública, fase de um processo, permeado pelo interesse público que deve nortear aquele que está executando, os atos administrativos devem permear o interesse público e outros princípios. O que vai ser feito? Vai ser postergado, adiado, para que vá, aos poucos, o usuário, empresa vencedora da licitação e poder concedente possam juntos implementar de uma maneira que atenda os anseios. Mas o modelo apresentado, diga-se de passagem, uma minuta, ela tem esse viés de inserir na rede de Nova Friburgo os transbordos, e você foi muito feliz, mais uma vez, ao dizer que os circulares, de fato, trazem benefício e conforto à população. Então, esse ideal, ele será mantido, mas será ofertado uma oportunidade, como disse.
Doutor Rodrigo Lima, antes de ouvirmos o doutor Leandro, que está aqui ansioso por se manifestar, dois outros eixos Pois não. que me parecem ser fulcrais nessa proposta tratam da bilhetagem eletrônica e da remuneração por quilômetro rodado. Esses quesitos permanecem conforme proposto? Zuri, são 3 eixos fundamentais, você tem mais uma vez razão. A rede como tal, porque ela precisa, né? A rede é que faz toda a circulação dos veículos. A bilhetagem, trazendo agora para o poder concedente o gerenciamento, né? Não é a gestão, mas é o gerenciamento de toda a bilhetagem eletrônica, o que modifica substancialmente o que hoje é praticado. Obviamente, esse modelo é o modelo de 2008, da licitação feita em 2008. Então, isso traz uma nova diretriz, uma nova transparência, uma nova dinâmica entre concedente e operadora. E o outro eixo é o quilômetro rodado, né? A empresa operadora será remunerada por quilômetro rodado, segundo a faixa de veículo, os custos fixos e variáveis, as fórmulas estão todas presentes para que seja calculado. Isso é tudo desenvolvido no edital e aí ela será remunerada pelo quilômetro. Isso é muito importante porque dá ao poder concedente a flexibilidade dele na operação, aumentar a partida, diminuir a partida, melhorar as linhas, atender locais que vão desenvolvendo ao longo do tempo e que aí precisam de veículo, uma unidade escolar que é instalada, um equipamento de saúde. Então, isso dá uma flexibilidade muito grande. E a operadora, a tranquilidade de que ela não terá o risco da operação mais. Porque se ela roda os quilômetros rodados contratualizados, ela receberá por eles, independente de qualquer outra questão. E há uma outra importância nisso. Ao concedente, mais do que nunca, por matriz constitucional, como você muito bem disse no início do programa, é ele que tem que estimular o uso do transporte público. Exatamente. Com essa questão do rodado, ele é quem vai remunerar, ele se incumbe, ele absorve de forma clara e transparente o gerenciamento, o estímulo do transporte público, porque o andar de transporte público, ainda que as gratuidades, todas elas serão observadas por leis, que são legal, o uso do transporte vai contribuir para a remuneração do quilômetro rodado. Então, isso traz uma evidência, uma outra dinâmica de transporte. Penso eu que nós estamos num momento delicado, apaixonante, mas que vai para trazer para Friburgo, daqui a 20 anos, uma modelagem nova, diferente e que, com o tempo, a população de Nova Friburgo, todos nós, estaremos felizes com esse modelo, obviamente, podendo e sabendo que ele pode ser modificado em qualquer momento, porque ele é quilômetro rodado. Hoje, há uma dificuldade imensa nisso, né? Porque isso gera um desequilíbrio. O aumento de partidas impõe veículos, custos fixos e variáveis que eu preciso equilibrar. Eu não posso, na jugular da empresa, e sem que ela seja remunerada, porque ela tem que ser remunerada justamente. Então, isso traz hoje uma lentidão. E o quilômetro rodado vai trazer, ao contrário, celeridade na modificação da rede para atendimento do usuário, Zuri. Por último, mas não menos importante, nessa nova adaptação ou revisão do documento técnico que foi apresentado inicialmente, se fazia referência às características da frota para atender aquela situação, para atender aquele cenário. Mas me parece, pelo que o Dr. Rodrigo está informando, que teremos modificações, ajustes e alterações nessa peça técnica. Isso implica também que a frota prevista sofrerá alterações, modificações na sua composição? Zuri, o redimensionamento da rede, com as áreas de transbordo, algumas linhas, né, que passam a ser troncais, estruturantes,
os nomes mais técnicos, né? Obviamente pode importar no redimensionamento do número de veículos, a sua diminuição, o seu aumento, enfim, questões técnicas que estão sendo abordadas e apuradas pelo corpo técnico da COP. Inclusive, dimensionamento do tamanho de ônibus, tudo isso está sendo reanalisado. É possível que isso importe no redimensionamento ou, enfim, possa, a nova rede que foi proposta após a consulta pública, diga de passagem, repetindo, me perdoe se eu não repetir muito, mas uma fase processual em que o município e população, usuários, conversaram, né? A consulta pública, ela significa conversa, diálogo entre aquele que está colocando um edital, uma nova modelagem, e aquele que vai usar. Então, esses conversaram. A consulta pública é um diálogo público em que as partes, depois de uma conversa, chegaram a um resultado que atende a todos. E esse resultado ele pode implicar, de fato, no redimensionamento de veículos, como você bem disse. Estamos aguardando, o professor Rômulo, essa semana, nos entrega essa nova rede, como foi sugerido e foi apresentado pelo Poder Concedente, como aquilo que entende ideal, e a gente está aguardando. A questão do ar-condicionado será mantido, obviamente, para trazer o conforto à população. Né? Ótimo. A questão, se pensa, ele vai estudar o custo na consulta pública, né, doutor Leandro? Veículos com tração, micro-ônibus com tração para os lugares em que os estados rurais ainda depende de uma estrutura muito melhor, isso traz o conforto melhor, traz para o empresário a manutenção desse veículo, quer dizer, é mais duradouro, que aguenta mais o rojão de uma estrada rural. Então, isso já foi, ele está vendo os custos disso, porque, Zuri, se me perdoe eu alongar um pouco, sem dúvida, mas estamos importante, aqui com essa finalidade. É importante que a gente pense o seguinte, por tudo que a gente deseja o que há de melhor, obviamente, ninguém está, isso é fato concreto. Mas a gente precisa pensar que ela precisa ser uma rede econômica, uma rede justa. A gente parte do princípio que vai colocar tudo aquilo nessa rede e fazer uma rede, isso importa uma tarifa pública para o passageiro que pode ficar muito cara. Então, a tarifa pública que o passageiro paga é ela que vai remunerar o quilômetro rodado aqui. Se isso aqui ficar caro demais, isso aqui tem que ser proporcional e você, como engenheiro, uma pessoa das mais gabaritadas, não é isso? Se eu estiver falando de matemática, não é muito a minha praia. Mas essa matemática é simples. É fácil. Essas grandezas precisam ser equilibradas. Se não, sob pena de eu não aumentar essa tarifa aqui e ter que importar um subsídio altíssimo. Isso é uma discussão. E aí, quem paga o subsídio somos todos nós, porque são dos impostos que saem os recursos para arcar com o subsídio, que hoje é de R$ 930 mil. E por questões do aumento da tarifa técnica que hoje entende o município, que é 5,13. Bom, isso é uma discussão que está judicializada só para... Então, a gente precisa entender que ela precisa ser boa, atender, mas seja econômica, seja possível, seja factível. Porque criar algo com muitos elementos... complexo. Ela passa a não ser factível, ser possível. E aí, ao invés de eu atrair pessoas, eu vou afastar as pessoas. Porque hoje nós temos aplicativos, o próprio veículo, Friburgo, um lugar de número de veículos, né? No Detran são 150 mil veículos aproximadamente, os aplicativos. Então, a gente precisa atrair o usuário. Também como? Ofertando a ele um preço que seja possível. Né? Então, tudo isso corrobora, isso tudo é que fundamenta esse estudo em uma licitação. É complexo, como você disse. Não é fácil. Não, certamente que não. Não é fácil. Doutor Leandro, diante dessa nova, digamos assim, edição desse pré-edital, que foi lançado no site da Prefeitura e que você, nesse momento, tem o endereço na tela do seu monitor para que possa acessar, para que possa consultar, mesmo que ainda passível de modificações, mas, de uma forma geral, as 272 páginas deste pré-edital já formam um desenho. Exato. Vai comprometer o prazo para a licitação?
uma vez que me parece que existe um prazo a ser cumprido e obedecido, qual seja o final de setembro, Exato. que extingue o prazo de mais um contrato emergencial. E acredito que o Poder Judiciário já está também saturado acerca dessa questão e anseia por uma solução definitiva. Essa nova proposta de se revisar esse texto interfere na obtenção deste prazo, no cumprimento deste prazo? Entendi, Zuri. Na prática, não. A gente está, nós, da Subsecretaria de Serviço Concedido, Secretaria de Governo, junto com a equipe técnica da Coptec, nós estamos nos esforçando bastante para que a gente possa estabelecer essa nova redação, né, do edital, termo de referência, enfim, todas as peças que envolvem esse processo licitatório, dentro desse prazo, né, respeitando o prazo que está estabelecido, né, no acordo judicial, porque isso é de interesse do poder público realmente resolver essa questão nesse período, né? Sem contar que é necessário resolver essa questão, né, o mais rápido possível. Diante disso, a Procuradoria-Geral, juntamente com o Ministério Público, né, a doutora Cláudia e alguns outros membros do Ministério Público estão em constante contato, né, para exatamente estabelecer, dar conhecimento ao Ministério Público de como que nós estamos conduzindo esse processo de licitação, né, diante das exigências legais e as necessidades do processo como um todo. E aí eles estão cientes dessa questão, mas o compromisso da administração pública certamente é cumprir com esse prazo, e aí a gente está nesse esforço constante para poder cumpri-lo. Agora, é o mais importante. Existe uma fase que sempre tem que ser obedecida nessas licitações, que é a apreciação pelo Tribunal de Contas do Estado. E me parece que existe uma nova alternativa para que isto aconteça, uma vez que, anteriormente, a peça técnica, o documento técnico, tinha que ser submetido ao TCE, que assim se manifestava favoravelmente ou favoravelmente com ressalvas, enfim, qual que fosse a deliberação. E agora existe uma possibilidade mais célere para que isso aconteça? Essa possibilidade está sendo conduzida pela Procuradoria-Geral do Município, né, que é o órgão de assessoria jurídica do Poder Público, né, e quem tem realmente a competência de se manifestar nesse sentido. Nós estamos, apesar da formação jurídica, né, mas Sim. Nós estamos focados na preparação, como todo, do processo licitatório, para podermos entregá-lo da forma mais condizente com o interesse público e com o que a legislação estabelece. Então, dessa parte, com certeza, a Procuradoria está tomando todas as medidas necessárias para poder evitar com que haja qualquer tipo de questionamento também, né? Enfim, apesar do processo de licitação estar disponível para, eventualmente, algum interessado não só apenas consultar, mas, se for necessário, se entender assim, impugnar. Sim, né? Sim, mas perfeito. A função da Procuradoria está exatamente nesse sentido de poder aparar essas eventuais arestas jurídicas, né, para que a impugnação gera atraso, né, no procedimento. Sem dúvida. Então, isso realmente está a cargo da Procuradoria. O doutor João está imbuído com toda a sua equipe de evitar esse tipo de situação. Doutor João Figueiró, extremamente competente. Zuri, isso, o doutor Leandro aqui, o colega doutor Leandro, que estamos lá juntos, hoje o tribunal já não há exigência mais que eu mande esse edital ao tribunal. Previamente. O tribunal ele pode requisitar por determinação ou por outras questões e determinar que o poder público encaminhe para análise desse edital técnica, e aí ele faça as considerações. Isso é possível acontecer? É possível acontecer. Mas, previamente, como você me disse, eu já não estou mais obrigado a fazê-lo. Então, isso nos dá e permite a celeridade dessa etapa. Porque as etapas mais fora da audiência expulsa, a consulta pública, elas determinam um lapso de tempo maior. Temos depois, na fase interna de licitação, as impugnações que porventura possam acontecer,
né? E, além disso, há um prazo legal de 30 dias que ele fica publicado. É um prazo legal porque eu não tenho como dele me afastar, nem dele tomar outra medida, senão aguardar os argumentos desses 30 dias. Então, veja, julho, agosto, nós estamos com um tempo, de fato, um tempo justo, possível, mas justo. E aí, tudo aquilo, por exemplo, as etapas que não dependem de prazo, a gente acelera, ou por reunião remota com a própria COP, ou presencialmente, como fomos ao Rio na quarta-feira. Tudo isso para dar a agilidade necessária, né, Zuri? Então, assim, complementando mais uma vez, a possibilidade, ela está tudo posto, as regras estão aí, o jogo o apito final do jogo está por vir, mas nós entendemos e acreditamos que será possível fazê-lo de maneira que a gente não dê descontinuidade a serviços tão importantes, né? Ou seja, doutor Leandro, no que depender da prefeitura, o certame ocorre dentro do prazo previsto. Sem sombra de dúvida. Esse é o compromisso da administração, até em virtude do que foi combinado, acordado, né, no processo judicial, né, que redundou no contrato emergencial. Então, isso é um compromisso assumido pelo prefeito e nós estamos imbuídos em conseguir, em agir efetivamente para conseguir cumprir com essa meta. Agora, essa questão, doutor Leandro, entre outras, caracteriza um imbróglio, que é um termo ótimo na nossa cidade. Exato. Já algumas gestões que essa questão vem sendo maltratada e transferida para a administração seguinte, gerando, sobretudo, prejuízo para todas as partes interessadas, sobretudo, eu particularmente entendo, para o usuário, sem dúvida, que acaba sendo prejudicado. Desta feita, a Subsecretaria de Serviços Concedidos, Secretaria-Geral de Governo, na pessoa do secretário Dr. Rodrigo Asco e do próprio prefeito, estão convictas de que teremos solução ou podemos ter surpresas? Não, sem dúvida, nós entendemos, como um todo, que o trabalho que está sendo desenvolvido, ele está focando exatamente em trazer uma solução definitiva para esse momento que a população de Nova Friburgo está vivendo, em relação ao serviço de transporte público, né? Como foi bem mencionado, essas questões anteriores, de administrações anteriores, enfim, eu não vou, obviamente, me aprofundar nessa questão. Todavia, a necessidade de se fazer o trabalho que foi desenvolvido pela COP redunda exatamente nessa questão, né? Porque tudo leva a crer que o procedimento que foi instaurado em 2018, foi deserto por 2 oportunidades. Exatamente. Né? Que ele, na verdade, muitas das vezes repetia o programa, o tipo de serviço que foi concedido em 2008, né? Ou seja, 20 anos atrás. Né? E como já foi mencionado aqui pelo doutor Rodrigo Lima, a cidade já não é mais a mesma. Certamente. Né? Nós não podemos enfrentar o serviço público com as mesmas ideias, com as mesmas técnicas de 20, 25 anos atrás. Então, do nosso ponto de vista, esse foi um fator preponderante para o insucesso da licitação naquele momento, correto? Então, em razão disso, né, obviamente a gente vai aprendendo com os erros que vão sucedendo, o poder público tomou essa iniciativa de contratar uma empresa especializada para desenvolver uma nova tecnologia. E isso que é o grande barato desse trabalho. Eles estão trazendo uma nova tecnologia, de acordo com as premissas que são utilizadas nas grandes cidades do país, né, para, de um modo geral, buscar desenvolver, não apenas atender o serviço, a população com o serviço público, mas desenvolver melhorias nesse transporte. Obviamente que, como também já foi dito aqui, tudo aquilo que foi dito ali, que é um parâmetro, algumas coisas dependem de incrementos, né? Depende de melhorias, depende de investimentos, depende de adaptação de todos nós. Mas, retornando à sua pergunta inicial, nós temos a convicção que esse procedimento, da forma que está sendo conduzido, certamente vai atingir o objetivo, que é regulamentar de forma definitiva, pelo menos para os próximos anos, né,
o serviço de transporte público no município Pelos de Nova Friburgo. próximos 10, renováveis por mais 10 anos. Ou seja, exatamente. estamos falando do futuro da nossa cidade por 2 décadas. Por 2 décadas. Correto, Perfeitamente. doutor? E nesse sentido, Zuri, é interessante dizer que, apesar de todas as discussões do estudo, né, que geraram, quando as paixões que nos envolvem, o município, muito bem do Dr. Leandro, pelo insucesso, e aí aqui não cabe culpar ninguém, não está se buscando, pelo contrário, mas é fato que ela foi deserta por 2 vezes, e deserta é porque ele não trouxe para aqueles interessados motivos para participar, as atrativos necessários, Exatamente. sejam financeiros, técnicos. É diferente quando ela é frustrada, porque quando é frustrado porque alguma documentação que ela apresentou não logrou, seja proposta, seja alguma documentação que ele não atendeu ao edital. Então, são duas coisas distintas e diferentes. Isso nos levou ao seguinte: precisamos trazer algo que seja sólido, para que o município não passasse por um outro problema de ter uma licitação preparada e ser deserta. Porque, volto a dizer, muito bem disse, vivemos hoje sob a égide de uma liminar judicial, de um acordo que tem uma liminar mantendo esse acordo. O contrato, por questões naquele momento, ele sequer foi assinado. E aqui também não está aqui colocando culpa em A e B, muito pelo contrário. Circunstâncias daquele momento, ele não foi levado a termo com as assinaturas. Tem uma liminar, então, que assegura a prestação de serviço, a obrigação de pagar. Né? As obrigações são sedimentadas no liminar, um acordo lá. A gente correu o risco de ficar, mais uma vez, à mercê de ter uma licitação deserta, seria um risco muito grande, né, para a administração pública. Então, trazer o estudo, trazer essa tecnicidade que hoje foi discutida, está sendo avançada, foi fundamental. Disse passagem, Júlio, eu queria esclarecer, se permitisse a oportunidade. Certamente. O estudo ficou, todo ele, custou para o município R$ 922 mil e alguns quebrados, mas a grandeza, R$ 922 mil. O que me parece bem interessante pagar e que nós todos arquemos com essa despesa para que possamos ter algo para 20 anos. Não é coisa para 1 ano, eu não fazia coisa para 2 anos, são para 20 anos e com a possibilidade de ir alterando, adaptando ao longo do curso, porque ele repita-se, por quilômetro rodado. Traz a todos nós a flexibilidade necessária de alterarmos ao prazer da população, das necessidades, de, inclusive, direcionar a cidade para crescimento, naquilo que ela ainda couber, que nós vivemos dentro de um vale, aí você como engenheiro. Sim. Mas é possível que a gente ainda possa expandir para locais onde nós temos. Aí o ônibus é fundamental ter transporte. Então, veja, o quanto isso é positivo. Então, eu queria deixar essa mensagem de positividade, de certeza, de que a gente entende, está fazendo todo o necessário para que para que esse edital tenha sucesso. O êxito necessário. Exatamente. Além disso, precisamos também destacar que outras concessões precisam também ter o devido trato pela administração pública nesta gestão, qual seja coleta de resíduos sólidos, que é um serviço prestado com muita qualidade pela EBMA, como também iluminação pública. Me parece que a questão está em aberto e estacionamento rotativo. São 3 concessões importantíssimas, entre outras, que tornam o nosso município diferente de todos os demais 5.569 do território nacional. Depois do intervalo, aproveitando a ilustre presença da Subsecretaria de Serviços Concedidos, conversaremos também sobre estas questões. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. O
Poavre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece buffet self-service a quilo e prato executivo. Todo o cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poavre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Poavre, Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, no Espaço Arpe. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de informação do seu interesse, saboreando também um delicioso café preparado pela querida Lídia Dias. Uma menina ótima, uma menina muito atenciosa, muito talentosa, mas que, por vezes, tenho por obrigação elogiá-la, uma vez que as ameaças... a minha pessoa são constantes, então, cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém, como já ensinava a minha falecida avó Natália, a não ser para a própria galinha por motivos óbvios. Muito bem! Depois desta descontração inicial, retomamos a nossa conversa, o nosso diálogo com representantes da Subsecretaria de Serviços Concedidos. Particularmente, eu entendo que o diálogo é a melhor alternativa. Evidente que podemos ter opiniões contrárias. Aliás, como sempre digo também, o contraditório incomoda, mas é saudável e democrático. E é preciso que aconteça. Visões diferentes colaboram para o aprimoramento de todo o processo, mas desde que seja de forma pacífica, harmoniosa e respeitosa. Por isso estamos realizando essa série de edições para, inclusive, permitir que opiniões e entendimentos contrários sejam ouvidos, sejam analisados, sejam ponderados. E, dessa forma, possamos entender a relevância do tema que estamos tratando, transporte coletivo municipal. Aliás, entre tantos serviços
que utilizamos é o único que é avaliado diariamente, 2 vezes ao dia, até porque você vai e volta. Outros serviços como água e, eventualmente, esgoto, telefonia, internet, iluminação, energia elétrica, eles são trazidos à nossa memória, quando muito, 2 vezes ao mês. Quando a conta chega, evidentemente, ou quando o serviço falta. No que se refere a transporte coletivo, a análise é muito mais rigorosa. E sendo assim, doutor Rodrigo, temos outras concessões que precisam ser tratadas, encaminhadas pela atual administração municipal, conforme eu disse anteriormente, essencialmente coleta de resíduos sólidos, sobretudo, porque também o contrato de concessão termina, iluminação pública, que é uma questão ainda que por vezes não tem tido o êxito pretendido, e numa postura, eu diria, moderna, também concessão do estacionamento rotativo nas principais ruas da nossa cidade. A subsecretaria trabalha também nestas outras vertentes? Hoje, sob a nossa responsabilidade, com o secretário Dr. Rodrigo Ascoli, nós temos transporte público, liminar, águas e esgoto, e o resíduo sólido. Eventualmente, a iluminação pública está na fase de contratação, porque a Caixa foi contratada também para preparação de... Veja que anos e anos, né, se discutindo iluminação pública na Friburgo, como é que faz, licita, não licita, aluga, e, enfim, isso também já foi discutido, inclusive no seu programa e vários, e decidiu-se fazer o quê? Contrata a Caixa Econômica para preparar algo possível, algo que seja licitado. Então, iluminação pública deverá também ir para o guarda-chuva também dos concedidos, assim como estacionamento rotativo, provavelmente, a realizada a licitação será também serviços concedidos. Então, veja que vai aumentar e muito, o que hoje são 3 concessões, eu posso passar para 5, até mesmo para 6, né? Porque essa evolução é uma evolução que o prefeito entende como salutar, para que, feito isso, se dedique a outras questões, saúde, educação, enfim, possa colocar os esforços naquilo que é essencial e ou terceirizado hoje, né? Isso hoje é o moderno, né, Zuri? Sem dúvida. Hoje é o que vai ao encontro da modernidade, do que é essencial terceirizar através de concessão e serviços à população. Caracteriza a administração moderna. Perfeitamente. Conceder e fiscalizar. Isso. São duas palavrinhas essenciais. Exatamente. Perfeito. Entendo que, como exceção à regra, o que confirma a própria regra, setores da saúde e educação, que são afetos à administração municipal, eles têm que ter administração, supervisão e gerenciamento direto do Poder Executivo Municipal. Concordo plenamente. As demais, cabe ao poder público conceder e fiscalizar. E nessa vertente, doutor Rodrigo, quero lançar pela enésima vez para os seus comentários e também de doutor Leandro, a proposta da criação de uma agência municipal de fiscalização dos serviços concedidos. A nossa cidade é pródiga em concessões. Ouça, água e esgoto, também coleta de resíduos sólidos, brevemente iluminação pública, transporte coletivo, operação dos terminais rodoviários Norte-Sul, funcionamento do teleférico e também se pretende conceder o estacionamento nas principais artérias da nossa cidade. Eu entendo até que é uma alternativa inteligente que colabora para reduzir o nosso cenário de imobilidade urbana,
que assim sempre o caracterizam. Em priscas eras, eu adoro esses termos raízes, os convidados se divertem. Em priscas eras, Nova Friburgo experimentou a primeira concessão de serviços públicos quando permitiu que ao redor daquele prédio que fica ao lado da prefeitura municipal, onde se localiza, por exemplo, a Defesa Civil, entre outros órgãos, houvesse o estacionamento dos ônibus que atendiam as linhas intermunicipais, lá atrás, com viação friburguense, viação Salutares, e assim segue a saga. Foi a primeira experiência de concessão de serviços públicos na, então, rodoviária Leopoldina. Também Nova Friburgo se destaca, e por isso não é uma cidade como outra qualquer, como sempre nos ensina o professor Jorge Carvalho, experimentou a primeira iniciativa da telefonia pública por empresa privada, criando-se, àquela época, a empresa telefônica de Nova Friburgo. E você que gosta e quer, evidentemente, tomar conhecimento dessa proposta, existem marcos desta empresa com tampões de ferro redondos que são colocados nas cabeceiras da ponte da Praça do Suspiro, com a sigla ETNF, Empresa Telefone Nova Friburgo. Já não justificaria, doutor Rodrigo Lima, a criação dessa agência que tivesse autonomia, sobretudo orçamentária, de gestão, com quadro técnico especializado, qualificado, para atuar de maneira essencialmente técnica nas demandas de todas essas concessões que foram aqui citadas? Zuri, sem sombra de dúvida, eu não tenho qualquer dúvida e, como diz no jargão, peço vênia para votar com o relator. Vênia concedida. Porque, de fato, Zuri, se não bastasse, você lembrou muito bem, eu esqueci, dos terminais rodoviários Norte e Sul, que também estão, eu esqueci, me perdoe a falha. Mas esses quatro já justificariam uma agência. O agregar outras concessões, não há qualquer dúvida para que eu possa criar esse ferramental importantíssimo na fiscalização das concessões. Uma agência reguladora, tal qual você, e eu também entendo com você, com independência, pessoa jurídica própria, orçamentária, funcional, corpo técnico concursado, para que ela possa funcionar e possa dar força, justeza a essa relação, conceder e fiscalizar. Eu dou robustez a outra vertente, que é a fiscalização. E para e passo a isso, eu entendo que o concedente precisa ter, não na agência reguladora, mas ele tem que ter também pessoas técnicas para que possam também dar atributos e poder, junto à agência reguladora, impor as legislações e caminhar verificando a agência reguladora. Por exemplo, uma propositura de um edital dessa natureza. A agência reguladora, ela tem visão fiscalizatória, mas eu preciso, no concedente, eu preciso ter personagens técnicos que possam dar o suporte necessário para que esse edital possa nascer, ainda que eu possa contratualizar uma instituição como foi feito agora. Isso é fundamental. Veja, nós estamos agora com resíduo sólido também, por conta do... Então, nós estamos com duas vertentes, duas licitações de grandeza, trabalhando com elas. O corpo técnico daria muito mais suporte. E o prefeito Doni Maico tem isso em mente, isso está sendo estudado, que isso depende de custos, né, do orçamento. E ele entende que a agência reguladora é, sim, algo que Nova Friburgo terá que enfrentar, terá que, através de lei própria, de uma lei fora da estrutura,
para que toda essa questão de orçamentária, de dependência, seja ela identificada numa lei. E garantida. Garantida. Porque ela, dentro de uma lei de estrutura da organização geral, ela pode ficar perdida ou ficar mitigada. Então, são regras próprias que devem ser verificadas e dispostas em lei própria. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, isso é necessário para que Nova Friburgo se modernize, avance, continue sendo a cidade dos sonhos, a cidade que sempre esteve na frente. Doutor Leandro, até porque cada concessão tem a sua peculiaridade, Sem dúvida. técnica e também jurídica, sofrendo interferência de legislações, até por vezes municipais, decretos, enfim. E evidente que os senhores ficam sobrecarregados em se apresentarem como notórios especialistas em todas as concessões, mesmo reconhecendo o valor, a dedicação e a competência de ambos. Mas nós temos aqui, entre as principais concessões que citamos, água e esgoto, coleta de resíduos sólidos, transporte coletivo e vem por aí iluminação pública, Exatamente. entre outras que citamos. Isso seria algo que iria equilibrar melhor a relação do famoso tripé entre poder concedente, empresa concessionária e usuário? Sem sombra de dúvidas, William. Eu vou apenas complementar aqui, Por favor. voto com Com o relator. Então, o voto do relator 3-0. foi aprovado por unanimidade. Boa. a necessidade dessa agência reguladora, como já foi mencionado, muito bem mencionado por você, não tem nem necessidade justificativa. Exatamente porque, como o doutor Rodrigo mencionou também, ela vai aprimorar a capacidade do próprio poder concedente em exercer a sua principal função, que é a de fiscalização. Tá? Como também foi muito bem dito, apesar de haver um arcabouço jurídico quase que unânime para todas as concessões, mas cada uma tem a sua peculiaridade. Técnica. A sua particularidade técnica. Né? Sem dúvida. Nós estamos enfrentando dois processos de licitação totalmente distintos um do outro, que é exatamente transporte público e o resíduos sólidos, né? Com toda a novidade trazida pelo marco regulatório do serviço de saneamento básico. Muito né? bem citado. Então, todas essas questões dependem de especialistas próprios em cada sua área, né? Para poder estabelecer, enfim, o melhor atendimento à regra, né? Que foi estabelecida no marco regulatório. Então, dito isso, né, é unânime que realmente a agência reguladora é algo extremamente necessário. Acho, como foi dito também, que esbarra na questão, acho não, tenho certeza, esbarra na questão orçamentária, que a gente precisa realmente trabalhar essa questão, porque o orçamento é curto, né? O cobertor é curto, né? Sem dúvida. Então, tem que se estabelecer de onde vai vir o recurso para isso. Né? Então, nesse sentido, é de suma importância que se avance nessa questão para que possa realmente estabelecer de forma definitiva essa agência. Doutor Leandro, já encerrando a nossa conversa, foi muito boa, muito produtiva, né? Havia um certo receio, antes da primeira edição, por parte de doutor Rodrigo Lima, figura muito educada, figura muito atenciosa, figura muito comedida, cautelosa, da sua performance, me dizendo que o nervosismo talvez pudesse superar a sua notória performance jurídica, o que não aconteceu. Se saiu muito bem, com tranquilidade e com serenidade. Agora, ainda sobre a questão dessa criação dessa agência, que não estaríamos inventando a roda, outros municípios no país já o fazem, num arcabouço, que é um termo ótimo, de concessões muito menor, citando duas, mas existe, nós tivemos a oportunidade de conhecer. Caberia a iniciativa ao Poder Executivo deste, digamos, projeto de lei? Seria de prerrogativa do Poder Executivo ou o Poder Legislativo também pode tomar a mesma iniciativa? Nós entendemos que cabe ao Poder Executivo, né, apresentar o projeto de lei
principalmente por conta da questão orçamentária. Gera despesa. Gera A despesa. iniciativa, perdão, me perdoe, mas Sim, sim. é um assunto bom de bater papo, né? Isso. Perdoe, Leandro. vontade, sim. Mas, de fato, todos está na Constituição, artigo 30 e alguma coisa, agora de cabeça não lembro, todos aqueles que geram despesa, a iniciativa deve ser do Executivo, né? Porque tem que dizer de onde vai sair o recurso aumentado. Fonte de recurso. Aloca o recurso para depois dizer de onde. Então, é a iniciativa do Executivo, principalmente do Executivo. Exatamente. Então, Seria nesse sentido mesmo. Exatamente. Muito mais experiente. Então, caberia ao Poder Executivo. Sem dúvida. Muito bem. Atenção, senhor prefeito Johnny Maicon, que também sempre comparece ao programa Cidade Real quando é convidado. Basta dizer que já tive a oportunidade de realizar 12 entrevistas com Sua Excelência desde a época das eleições municipais em 2020. Sempre comparece, sempre presta informação, mas entendo particularmente que a criação dessa agência será um avanço no trato dessas relações, que por vezes se fragilizam, por vezes ficam prejudicadas pela ausência de uma esfera técnica, pela ausência de um cenário que possa favorecer essas decisões, de um modelo, de uma referência, de um ambiente que pudesse tratar dessas concessões individualmente. Isso pouparia esforços e desgastes desnecessários, uma vez que Sua Excelência sempre irá se prevalecer das decisões dessa agência. Podemos aprofundar o assunto, porque Nova Friburgo assim merece. Doutor Leandro, satisfação, especialmente em conhecê-lo. Queremos agradecer o carinho da sua presença, da sua, digamos, intervenção sempre ponderada no trato dos assuntos para esclarecer, sobretudo. Seja muito bem-vindo, sempre que possível. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, Yuri. Tenho certeza absoluta que a tranquilidade e desenvoltura com que o nosso querido doutor Rodrigo Lima apresentou Sem o tema, dúvida. Faz parte da tranquilidade que você nos transmite, né? Essa leveza com que você apresenta o tema, com que você nos recepciona aqui, isso nos deixa bastante tranquilos para que a gente possa realmente apresentar o que a gente veio aqui informar. Então, eu agradeço a oportunidade. E, ao fim e ao cabo, doutor, é o que interessa para quem nos assiste. Eu costumo dizer, entre os meus inúmeros bordões, que do outro lado da tela tem vida inteligente. Sem dúvida. Então, nós precisamos entender que o que dizemos aqui está sendo cuidadosamente analisado. Até porque esse programa, depois, ele pode ser encontrado nas redes sociais da emissora a qualquer tempo, a qualquer momento, ser assistido quantas vezes necessário. Doutor Rodrigo Lima, mais uma vez, quero agradecer a sua presença, a sua deferência, a sua atenção, o seu comprometimento, e quero acrescentar um outro adjetivo, a sua paciência em tratar desse tema. Tive a oportunidade de acompanhá-lo pessoalmente quando estava também comparecendo a uma audiência pública na Câmara Municipal, que se repetiu, inclusive, e por mais de 4 horas o ilustre subsecretário foi massacrado pelas perguntas, pelas colocações, por vezes desrespeitosas, incabíveis, desnecessárias, mas o doutor teve uma performance e uma tolerância digna de um monge franciscano. Parabéns pela sua desenvoltura. Zuri, você não é fácil, Zuri. O doutor Leandro foi muito feliz. Quando conversamos, você disse que faria, né? Sim. Desde o primeiro contato, o seu carinho em tranquilizar.
né, em trazer a tranquilidade. E você nos recepciona de maneira feliz, alegre, tranquila. E eu quero fazer um destaque. Por favor. Aqui, quando você faz referência ao Deus, eu me permita me emocionar. Sem dúvida, doutor. E aqui, que todos nós devemos tudo ao Criador. Sem dúvida. Ao Deus maravilhoso. E é isso que por isso que esse programa nos tranquiliza todos nós. Perdoe a minha emoção. Muito obrigado pelo carinho. Foi um prazer, foi uma honra. Perdoe pelas falhas e tudo aquilo que tiver que for para que a população tenha voz, possa ser ouvida e ela possa refletir a população, estarei sempre à disposição do seu programa, da sua pessoa. Muito obrigado pelo carinho. A população friburguense agradece. Lhe interrompi porque observei a sua emoção, falando da sua fé, da sua devoção por Deus Pai Todo-Poderoso, e quero novamente reiterar os nossos agradecimentos, tanto da produção do programa quanto da direção da TV, pelo seu comprometimento, sobretudo com Nova Friburgo. Por derradeiro, doutor Rodrigo, encaminhe minhas saudações sempre honrosas a doutor Rodrigo Ascoli, secretário-geral de governo, reiterando que eu estou à disposição para tomarmos um café após o almoço. Muito bom. Precisamos encerrar definitivamente, entendendo que, mais uma vez, tivemos a oportunidade de esclarecer novos aspectos desta nova proposta para o transporte coletivo municipal. Já lhe convidando para a edição da próxima segunda-feira, também conhecido como 24 de julho, quando teremos a presença da Comissão de Serviços Concedidos da Câmara Municipal, que também vai apresentar toda a sua argumentação. Encerro definitivamente agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso sempre, e a minha Santa Rita de Cássia, Santa Protetora das Causas Impossíveis, e que me parece o transporte passa por essa vertente, entendendo que, mais uma vez, levamos até você informação de utilidade pública do seu interesse por Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição.